noite, meus irmãos. É um prazer estar junto contigo, invadindo a sua casa através da sua tela, ou de TV, ou tablet, ou celular. Nossa oração é na direção de que o Senhor, neste domingo, possa alcançar a sua vida com a sua graça, a sua misericórdia, que Ele possa abençoar você de todas as formas que você precisa ser abençoado. Amém? Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos pedir a direção do Senhor agora sobre este culto que começa. Pedimos que o Senhor abençoe cada irmão e irmã que está ouvindo, Senhor, esta mensagem, que em nome de Jesus, este culto possa, ó Deus, chegar ao Teu trono de graça como um cheiro suave diante do Senhor. E que o Teu Espírito possa usar este culto, possa usar os louvores, a palavra desta noite, para tocar o coração de cada pessoa. A nossa oração é de que onde quer que este culto chegue, onde quer que essa palavra seja anunciada, que a graça do Senhor se multiplique. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Conheci um grande amigo. Graças e paz, irmãos. É com grande alegria que estamos aqui reunidos essa noite. Reunidos porque eu digo que estamos em espírito de adoração nesse instante, cada um em seu lar. Que o nosso Deus esteja aí com vocês. Como a gente acabou de cantar agora, a gente só pode ser feliz quando temos Jesus em nosso coração. Amém? Pai nosso do céu, santo é o teu nome.
vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Senhor, que seja feita a tua vontade, Deus, não a nossa. A nossa, Pai, é que tudo volte ao normal amanhã. Mas a tua vontade, Senhor, é a que prevalece. Pois é através dela, Senhor, que aprendemos a viver, a crescer. Pai, nos encha, Senhor, da tua alegria, Senhor. Nos encha, Senhor, da tua paz. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino,
nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder, a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder, a glória são teus para sempre. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso irmão Ricardo agora vai fazer uma oração. Durante a oração dele vai aparecer aí nosso vídeo, a conta da igreja. Que aproveite esse momento para você fazer sua oferta, seu dízimo, enquanto ele está fazendo essa oração. Amém? Pai amado, graças te damos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, ó Pai, gravando essa transmissão para transmitir, ó Pai, o culto. O teu culto, Senhor Deus. Nós sabemos que temos que ficar em casa, mas a tua palavra, Senhor, tem que ser transmitida. Então nós estamos aqui, Senhor, ao seu serviço, ó Pai. Abençoa-nos, Senhor. E eu lhe peço, ó Pai, que este culto, Senhor Deus, possa ser transmitido e chegar em todos os cantos deste Brasil e até do mundo, Senhor Deus, através das redes sociais, ó Pai. Eu te agradeço por isso, ó Pai, por esta ferramenta que o Senhor nos dá. Neste momento, Senhor Deus, quero pedir pelos dízimos e ofertas, Senhor Deus, que são para o sustento da tua casa, ó Pai. Que o Senhor abençoe os irmãos que têm dado, ó Pai, e mesmo aqueles que não têm dado, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando para que eles possam dar também, Senhor Deus. Eu lhe agradeço, Senhor, pelos dízimos e ofertas que temos recebido, e eu lhe agradeço, Senhor Deus, pelo sustento da tua igreja, Senhor Deus, que ela possa ser sustentada, mesmo quando não estamos indo nos nossos cultos regulares, ó Pai. Eu lhe agradeço pelas bênçãos derramadas sobre nós e te peço, Senhor, cuide de nós, Senhor Deus. Dá-nos a tua bênção, Senhor Deus, que nós possamos voltar à tua casa brevemente, ó Pai, e rever os irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus, e para isso eu gostaria que você abrisse comigo sua Bíblia. Vai aparecer para você. O texto é João, capítulo 14.
João capítulo 14. Nós vamos primeiro colocar os versos 16 e 17. Vamos ler. E mais para frente nós vamos colocando outros textos depois. A intenção é meditarmos até o fim do capítulo 14, tá bom? Muito bem, diz o texto, João capítulo 14, a partir do verso 16, diz o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre, ou esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amém? Vamos orar, feche os olhos. Maravilhoso Deus, neste momento em que vamos, ó Pai, ouvir a palavra do Senhor, nós te pedimos que o Senhor esteja agora abençoando as nossas vidas. Abra nosso entendimento, nosso coração. Sabes de tudo o que precisamos, ó Deus. Então eu suplico agora que em nome de Jesus, o Senhor venha ao nosso encontro, derramando sobre nós, ó Deus, a Tua palavra e nos ajudando, Senhor, a estar com o nosso coração sempre pronto para fazer a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nós começamos a estudar com os irmãos o capítulo 14 de João. E no capítulo 14, você já viu comigo que os discípulos estão aflitos, estão tristes, porque Jesus havia dito a eles que aqueles eram os últimos momentos, eles estavam prestes a vê-lo sendo traído por Judas Iscariotes e depois preso e mais tarde crucificado. Eles estão tristes, abatidos, e o que está acontecendo é que Jesus precisa consolar, confortar o coração dos discípulos por causa de tudo o que estava por acontecer. E não é fácil, porque se você parar para pensar um pouco, como ele, que está precisando de conforto e consolo, agora precisa fazê-lo. É ele quem precisa confortar, é ele quem precisa consolar os discípulos, porque eles estão abatidos, mas quem sofreria tudo, ou quem passaria por todo aquele problema, era o próprio Senhor Jesus. Os discípulos estavam ali, e na verdade era eles que deveriam estar confortando o Mestre, por aquilo que estava por vir, mas na verdade é o contrário. No começo do capítulo 14, já mais para frente um pouquinho, no início ali, no capítulo 1 em diante, ele diz para que os discípulos não tivessem o seu coração turbado, ou não se turbe, não se perturbe o vosso coração. E é interessante isso porque, mais uma vez, Jesus está mostrando para os seus discípulos que era necessário que eles então fossem confortados através do Espírito de Deus para que aquilo não acontecesse. Como não se deixar conturbar com tudo o que eles haviam acabado de receber de notícias? Difícil. Jesus subiria para o Pai, mas o Pai, em resposta à oração, não os deixa órfãos. Pelo contrário, lá no verso 1, ele diz que ele estava colocando à sua disposição, deveríamos colocar a nossa confiança em Cristo, apesar das circunstâncias. Depois nós vemos nos versículos 2 e 3 que nós podemos ser confortados, ou eles poderiam ser consolados por Jesus, sabendo que neste mundo nós somos peregrinos. Mas nos céus, é de fato o nosso verdadeiro lugar. E que Jesus voltaria para buscá-los. Isso lá no verso 2. Também ele conforta os discípulos, mostrando nos versos de 4 a 6, que Jesus era o caminho para Deus. Jesus era o caminho, a verdade, a vida. Vimos isso a semana passada.
Vimos também que este Jesus, versículos 7 a 11, estava revelando o Pai. Quem o via, via o Pai. Quem o ouvia, ouvia o Pai. E isso deveria servir de conforto, consolo para os discípulos perdidos, porque Jesus estava indo, mas não os deixariam órfãos, ou não os deixariam sozinhos. Também eles poderiam buscar ao Pai em oração, nos versículos de 12 a 15. Na semana passada meditamos nisso. Ele termina falando para orar em nome de Jesus, ou buscar o Pai em nome dele, que ele estaria atendendo. Isso não significa que eles poderiam pedir qualquer coisa, que teria uma fórmula mágica no final da oração, de forma alguma, mas significava que a pessoa deveria orar em nome, ou sob a autoridade, ou como Jesus Cristo gostaria que nós orássemos. E hoje nós continuamos a receber o conforto do Espírito, que não vem só quando olhamos para as circunstâncias, ou confiamos em Jesus apesar das circunstâncias, ou quando temos fé de que nossa vida aqui é passageira, a verdadeira vida está por vir. O conforto não vem apenas pelo fato de sabermos que Ele é o caminho, ou de que Ele está revelando para nós o Pai, ou de que podemos orar em nome de Jesus, mas vem também pelo fato de que agora nós temos alguém conosco. Ele deixou para nós o Espírito Santo de Deus. É isso que lemos nos versículos 16 e 17. Você leu comigo. Ele disse aos discípulos: rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Para sempre com a igreja, para consolar em suas angústias, para guiar nas veredas da verdade. E aqui é pelo menos 4 coisas importantes que podemos aprender sobre o Espírito de Deus, o Consolador. É isto que ele é, um Espírito Santo consolador, igual ao próprio Jesus. Ele diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. A palavra outro aqui, héteros, que significa outro, ou também diferente, ou outro diferente, e a segunda, allos, que significa outro igual da mesma substância. Então Jesus está dizendo: eu vou enviar allos parácletos, outro que seja semelhante a mim, ou alguém como eu, que vai confortar, consolar e dirigir, guiar vocês. Em outras palavras, discípulos, preste atenção, eu estou indo embora, mas o meu substituto vem aí, e ele é igualzinho a mim, e ele vai guiar vocês da mesma forma que eu tenho feito. O Espírito com os mesmos atributos do Pai e do Filho. Ok? Não é um consolador diferente, não é alguém novo, é o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, que estaria com eles. A palavra consolador, parácletos, significa a pessoa que traz para o lado da outra, ou aquele que está ao nosso lado, a fim de ajudar, de proteger, de livrar. A palavra dá a ideia de um defensor, de alguém que estaria intercedendo por nós junto ao tribunal. A palavra paráclitos significa assistente jurídico, advogado, aquele que ajuda outra pessoa no tribunal, como advogado ou testemunha, ou como um representante. É esta a função que o Espírito Santo estaria exercendo em nossas vidas. Ele representaria o Pai nas nossas vidas, ele representa Jesus em nossas vidas, ele nos advoga junto ao Pai, ele está intercedendo por nós, ele está trabalhando em nós, dando-nos o que precisamos para agradar ao Pai. Porque sem a ação deste Espírito, nós não podemos agradá-lo. O Espírito Santo é consolador permanente dos discípulos, ainda no versículo 16, para que fique para sempre convosco, diz o texto 16. Em outras palavras, não haverá um só minuto ou um só segundo que a igreja ficará desprovida do Pai, ou que nós, ou em qualquer circunstância que nós estejamos, ficaremos longe de Deus. Este Consolador está conosco
todo o tempo. Nas horas mais amargas, Ele nos dará consolo. Nas horas mais confusas, Ele nos daria direção. Nas horas cruciais, Ele nos daria poder. Ele seria a palavra nos nossos lábios na hora de dar a resposta da nossa fé a alguém. Não importa em que circunstância, a adversidade que eu e você estejamos enfrentando, este Espírito nos daria poder em toda e qualquer circunstância. Há uma terceira verdade aqui: o Espírito é fonte da verdade. No versículo 17 ele é chamado assim, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode conhecer nem receber o Espírito, porque o mundo anda enredado pela mentira, pelo engano de Satanás, perdido num emaranhado de ideias confusas sobre quem é Deus, sobre como Ele é, ou se Ele existe ou não existe. O mundo está perdido num grande buraco negro de conhecimento sobre Deus, e não há absolutamente como eles terem a verdade, porque o Espírito é quem é capaz de fazê-lo. Agora, o Espírito, fonte de verdade, que inspirou as Escrituras, ilumina a mente de cada crente para que nós possamos entender o Senhor, entender a sua palavra e, compreendendo-o, andar na sua presença. O Espírito Santo, em quarto lugar, é o Espírito que habita em nós. No versículo 17, no finalzinho, ele diz: vós o conhecereis, pois ele habita convosco e estará em vós. Nós sabemos quando ele cumpriu esta promessa. Atos capítulo 2, naquele dia, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu dos céus como se fosse uma pomba, ou semelhante a uma pomba, e então ele batiza a igreja com o poder do seu próprio, dele mesmo, e a igreja então passa a ter o Espírito habitando intensamente e vividamente no coração de cada cristão. Deus Emanuel se cumpre. Ele está conosco na pessoa do Espírito Santo, o outro Consolador. Não apenas está conosco, mas também está em nós. Ele não veio apenas para habitar entre o culto, ou entre a igreja, ou entre as reuniões da igreja. Ele veio para habitar e morar dentro de cada cristão. Nosso corpo se transformou no templo de Deus. O Espírito Santo está morando dentro de cada cristão. É isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Eu estou partindo, mas eu vou colocar Deus dentro de vocês, na pessoa do Espírito Santo, e Ele estará com vocês o tempo todo. Agora, você acha que é só os discípulos que receberam essa promessa e que receberam o Espírito? Não. Nós todos recebemos o Espírito no momento em que cremos. Fomos selados, Efésios capítulo 1, verso 13, fomos selados com o Espírito Santo da promessa e está em nós no momento em que cremos, ouvimos a palavra da verdade. Eu quero ler com você agora os versículos 14, de 18 a 24. Então, você pode ser confortado pelo Espírito de Deus. Você pode ter certeza que, independente da circunstância diversa que eu e você vivenciamos agora, ou podemos vivenciar no futuro, você pode ter garantias de que o Espírito Santo de Deus está contigo. Segunda coisa, nós podemos ter garantia de conforto, sabendo que nós desfrutaremos e desfrutamos já do amor do Pai. Vamos ler os versos de 18 a 24. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás
para manifestar-te a nós e não ao mundo. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Antes de partir, Jesus deixou claro aos seus discípulos que não os deixaria órfãos. Versículo 18. O que Jesus quis dizer foi o seguinte: minha partida não será como de um pai cujos filhos ficam órfãos quando ele se parte ou quando ele vai. Não. No Espírito, ele mesmo voltaria para eles. É isso que ele está dizendo. Eu estou indo, mas eu voltarei a vocês na pessoa do Espírito Santo de Deus. Vocês não ficarão órfãos. Você tem um Pai que nunca vai deixar vocês, aconteça o que acontecer. O Espírito revela a glória e glorifica o Espírito aplicando essa virtude no coração de cada crente. Quando o Espírito Santo é derramado, Cristo verdadeiramente retorna para habitar firmemente em cada crente. Então não é o Espírito apenas, é o próprio Cristo que está habitando em nossos corações. O Pai compartilha conosco este amor. Há 3 coisas a aprender sobre essa questão do amor aqui. Primeiro, o amor de Deus manifestou-se nos discípulos lá no passado. Versículos 19 e 20. O mundo não verá mais Jesus quando ele partir, porque mesmo tendo visto e ouvido, o mundo o rejeitou. Mas seus discípulos o verão, porque assim como Jesus viveria pelo poder da ressurreição, eles também viveriam nele. Então, assim como o Filho está no Pai, e o Pai no Filho, nós também estaremos em Jesus e Ele em nós. Há uma comunhão plena entre o Pai e o Filho. E a mesma comunhão plena Ele garante que haverá entre o Filho e nós. Portanto, eu e você somos amados por Deus de tal forma que Ele quer ter uma intimidade plena com cada um de nós. Significa que não deve haver entre nós qualquer resquício ou qualquer dúvida em relação ao fato de Deus nos amar e de Ele estar conosco. Há uma segunda coisa. O amor de Deus manifesta-se também aos cristãos agora, já. Nos versículos 21, 23 e 24 ele fala isso. Aquele que ama a Jesus é o que guarda os seus mandamentos, ele diz. Aquele que ama a Jesus e guarda os seus mandamentos é aquele que ele diz que é amado pelo Pai. E a estes, ele diz, Jesus se manifesta. Então, se eu hoje vivo em obediência às Escrituras, em obediência à palavra, então temos convicção. O amor dele está em nós. Terceiro, o amor de Deus manifesta-se também quando ele voltar. Versículo 22. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que está para manifestar-te a nós e não ao mundo? Se Jesus se manifestasse ao mundo, seria apenas para juízo, uma vez que o mundo o rejeitou. Cada dia que passa, é o Senhor exercendo a sua paciência com este mundo. Cada manhã, cada tarde, cada anoitecer, cada dia mais de vida que a humanidade tem, é a prova da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Agora, Ele está esticando essa paciência, esticando esta graça, esticando esta misericórdia, mas haverá um dia em que isso vai cessar. E como sabemos,
Deus ama Israel e mesmo amando Israel, Ele esticou a sua paciência, esticou a sua graça, esticou a sua misericórdia até um ponto, até que então Ele disse, agora chegou, agora acabou. Agora é a hora do juízo, é a hora de sentar e prestar contas. E a Bíblia diz que o Império Assírio devastou o Reino do Norte, que depois daquele dia nunca mais voltou a existir. Devastou o Império do Sul, ou o Reino do Sul, Reino de Judá, com Nabucodonosor na Babilônia. E aquilo também deixou o povo devastado, sobrando apenas alguns que retornaram depois do cativeiro de 70 anos. E ali Deus reconstruiu a nação. Então, Deus tem oferecido ao mundo oportunidade de arrependimento enquanto é tempo, enquanto é hora. Ele estica, ele estica, ele estica, até a hora que ele diz, agora não mais. E então o juízo vem. Vamos pensar num outro ponto aqui. Como Deus pode confortar e consolar as nossas vidas. Capítulo 14, versículos de 25 a 31 agora. 25 a 31. E esse é nosso último ponto dessa noite. Ele diz nesses versos: isso vos tenho dito, ainda estando convosco, ou estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá, ou como a dá o mundo. Não, se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamo-nos daqui. Jesus, como terapeuta da alma, aquele que é o verdadeiro confortador e consolador, está concluindo a sua mensagem, confortando os seus discípulos com mais 4 verdades importantes para nós hoje ainda. Primeiro, o Espírito Santo, ensinador, virá para nos ensinar. Lá no versículo 25 e 26, ele afirma isso. O Espírito enviado pelo Pai, em nome do Filho, ensinaria os discípulos todas as coisas e trará à memória deles tudo o que eles aprenderam de Jesus. Eu me lembro do Jovaé, num desses testemunhos que ele já deu, falando, ele e a Vilma, que eles liam muito a Bíblia ainda quando estavam no catolicismo, mas a Vilma dizia, eu não entendia o que eu estava lendo. Mas no dia em que nós decidimos entregar nossas vidas a Jesus Cristo, é como se um véu tivesse sido tirado de nós e as Escrituras começaram a falar conosco como nunca antes tinha acontecido. Porque naquele momento estava se cumprindo, e está na vida de cada crente, se cumprindo a promessa que Jesus fez aos seus discípulos, de que através do Espírito ele nos faria lembrar de tudo o que ele tinha ensinado. Que promessa maravilhosa! Como a palavra de Deus é preciosa! Então é uma garantia de Jesus que nas horas mais graves, nas horas mais difíceis, no aperto da vida, no momento em que mais necessitarmos, a palavra de Deus virá para nós através do seu Espírito. Agora tem um detalhe, meus irmãos. A palavra não vai brotar do chão.
A menos que o Espírito queira fazer isso, mas geralmente não é assim que acontece. A palavra vem à nossa mente porque o Espírito traz à tona, lembra-nos aquilo que lemos e meditamos no passado. Agora, se eu e você, como cristãos, não nos apaixonamos pela Bíblia, não buscamos a palavra hoje, como amanhã, na hora do aperto, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar de algo, se nós não conhecemos, primeiramente. Por exemplo, se eu estiver preso, ou doente, ou precisando de conforto ou consolo por qualquer necessidade, como eu serei confortado e consolado se eu não conheço absolutamente nenhum versículo das Escrituras? Se não conheço nenhuma história da Bíblia? Como ele vai usar as minhas memórias e trazer à minha memória o texto que eu preciso para o conforto, se eu não tenho a palavra na minha mente? Então, se o Espírito vai nos fazer lembrar de tudo o que ele disse, então você tem que saber o que ele disse, senão não há lembrança. Não é verdade, meus irmãos que estão aqui me ouvindo? Como é que eu vou lembrar de algo que eu não vivi? Como é que eu vou lembrar de algo que eu nunca vi? Como é que eu vou lembrar de alguma coisa que eu não conheço? Você só pode ser lembrado de algo que você vivencia, de algo que você viu, de algo que você ouviu. Então você precisa abastecer a sua mente para que o Espírito possa usar isso e trazer de conforto para você no momento de dificuldade. Eu fico imaginando quanto dos discípulos foi trazido à memória nos momentos de dificuldade, através do Espírito nos momentos de dificuldade deles quando eles eram perseguidos. Paulo, ou Tiago, ou Pedro ou João, quando estavam sofrendo perseguição, encarcerado ou amarrado ou sendo açoitado, e o Espírito lhes fazia lembrar as palavras do Mestre. E isso os confortava, isso os encorajava, isso os fortalecia. Amém? Segundo lugar, versículo 27. A paz consoladora estará em nós. No versículo 27, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Há pelo menos aqui algumas características dessa paz. Primeiro, a natureza da paz. Deixo-vos a paz. Ele fala: deixo-vos a paz. Ele está dando ela. Ele está deixando ela para os discípulos. Estou partindo, mas estou deixando com vocês a paz. Segundo, a fonte da paz. Ele diz: a minha paz eu dou a vocês. Ele é a fonte da verdadeira paz. E ele está dizendo: eu vou dar ela a vocês agora. Vocês vão receber essa paz que eu tenho. O contraste que existe aqui. Eu não dou como o mundo a dá. Há um contraste. Existe uma paz que o mundo tem e dá. E existe uma paz que ele tem e dá. E ele diz: a paz que eu dou não é a paz que o mundo dá. Qual é o contraste? A paz que o mundo dá é a ausência de conflito momentânea. Momentânea porque não existe alguém que viva sem conflito por muito tempo nessa face da terra. Então, por exemplo, no final do ano, o que mais ouvimos as pessoas desejando umas às outras para o ano que vai começar? Paz. Não é isso? Que seja um ano de paz. Que seja uma passagem de ano. Desejo a você um feliz ano novo, um próspero ano novo, cheio de paz, de luz, um monte de coisa, palavras bonitas e papapá. Quando chega no primeiro dia do ano, está brigando com a pessoa. Dia 31 à noite falou isso. No dia 1º, cedo, está brigando já. Já está discutindo, já está falando pelas costas. Quer dizer, tudo aquilo foi dito no dia 31 já foi. Porque essa é a paz que o mundo dá. É falsa. Ela não se sustenta. Ela é mentirosa. Ela é simplesmente um desejo, não uma realidade. Não é uma realidade. Agora ele está dizendo: a minha paz eu dou a vocês. E como é a minha paz? A minha paz faz Paulo cantar quando está preso no cárcere,
cantando louvores e dando graças a Deus, enquanto está sendo castigado. A paz que faz Daniel andar na cova dos leões, tranquilo. Ou Sadraque, Mesaque e Abidnego caminhando dentro da fornalha ardente, sendo confortado por um quarto que depois vamos ver é Cristo Jesus pré-encarnado. Quarto, a perseverança nessa paz. Ele diz: não se perturbe o vosso coração, nem tenham medo, não há mais razão para termos qualquer razão de ansiedade nesta vida, porque Ele já nos deu o que precisamos, a verdadeira paz, que não depende de circunstâncias, que não depende de dinheiro ou de conta bancária, ou de emprego ou de alimento no estoque da casa, porque vem do Espírito para nós. Jesus vai para o Pai, mas deixa aos seus discípulos a sua paz. Essa paz não é a mesma paz do mundo. Amém? Por que o mundo não pode dar essa paz? Porque o mundo está repleto de ódio, inveja, de perturbação e pecado. Como Ele pode nos dar o que Ele mesmo nunca teve? Só Deus pode dar, porque Ele é paz. Amém? Coragem, meus irmãos. Seja qual for a situação adversa que eu e você estejamos enfrentando, Ele está conosco. Amém? Outro detalhe importante, terceiro aqui, versículos 28 e 29. O Salvador virá para junto de nós. Versículos 28 e 29. Vou e volto para junto de vós, ele disse. Jesus disse isso aos seus discípulos, eles deveriam se alegrar, porque a promessa de que, embora ele morreria, ele depois retornaria para eles. Amém? Ele traria o Consolador e depois ele voltaria para o Pai, e depois o próprio Espírito ficaria conosco por toda a eternidade. Esse Espírito iniciaria sua obra intercessora junto ao trono da graça. Amém? Nós não precisamos temer, porque Ele não nos deixou órfãos e não nos deixou sozinhos. Pois o Pai é maior do que eu. Versículo 28. O Pai é maior do que eu. Isso significa que Ele estaria, com certeza, garantindo a nossa vitória sobre toda a adversidade, porque o Pai estaria conosco. Queridos, e por fim, o último ponto, versículos 30 e 31. O inimigo será derrotado para o nosso benefício. Versículos 30 e 31. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo, e ele não tem nada em mim. Contudo, assim procedo, para que o Pai, ou para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. E aí ele se levanta e sai. Jesus conclui este capítulo citando duas grandes verdades em relação à questão do inimigo. Há dois grandes inimigos que ele cita aqui. O primeiro deles, você sabe, o diabo, o príncipe deste mundo, que ele disse que estava vindo. E segundo, o mundo, o próprio mundo, versículo 31. Para que o mundo saiba que o Pai, ou que eu amo o Pai. Não há nada em Jesus Cristo que o diabo possa controlar. Uma vez que estamos em Cristo, ou em comunhão com Jesus, Satanás também não pode controlar a nossa vida. Nem Satanás, nem o mundo podem perturbar
o nosso coração. Amém? Eu quero orar com você, encerrando o capítulo 14. Mas não antes de relembrá-lo, porque você pode ficar seguro no meio da tribulação. Porque você tem colocado a sua confiança em Cristo, apesar da circunstância. Porque você sabe que nós somos peregrinos neste mundo. Ele tem um lugar preparado para nós. Você sabe que Ele é o caminho para Deus, a verdade, a vida. Você sabe que Ele nos revelou quem é o Pai. Você sabe que nós podemos buscar o Pai em oração, em nome de Jesus. Você sabe que nós temos o Espírito Santo confortador e consolador. Sabe que desfrutamos do amor do Pai. E por fim, você sabe que nós podemos desfrutar a paz que vem de Cristo. É assim que Jesus confortou os seus discípulos naquele dia. E é assim que eu creio, Ele há de confortar o nosso coração ainda hoje. Feche os seus olhos, vamos orar. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós não somos os discípulos do primeiro século, mas somos discípulos do século 21. Temos também enormes desafios. Testemunhar para esta geração corrupta e perdida que Jesus Cristo é o Senhor. E enfrentamos hoje, como naquela época, oposição ferrenha de Satanás, do mundo, nossos adversários. Mas nós também podemos ser confortados hoje pela mesma palavra que o Senhor usou para confortar os seus discípulos naquele dia da sua partida, nos lembrando dessas verdades preciosas. Deus, o Senhor conhece o nosso coração e sabe o quanto precisamos que o Senhor nos coloque de pé em meio à circunstância diversa, que o Senhor nos fortaleça em meio à tribulação, angústia, à dor. Então agora, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito Consolador, que o Senhor prometeu e está em nós, como diz as Escrituras, que Ele possa nos encher da alegria e da paz, que pode vir apenas de um único lugar, Jesus Cristo, o Senhor, a nossa paz. Abençoe a cada irmão, a cada irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar uma última canção, queridos. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou e a vitória veio em nome do Senhor. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar.
povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. E essa casa será chamada casa de oração, de oração. E essa casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vejo Deus presente aqui neste lugar, operando em nossos corações. Não podemos nunca duvidar, mas podemos nele descansar, porque a vitória é nossa em nome do Senhor. E essa casa será chamada casa de oração, de oração. E essa casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai, por este culto. Muito obrigada porque, como ouvimos na tua palavra, o Senhor está conosco todos os momentos. A tua paz, ó Pai, que excede todo entendimento, nos alcança, Senhor. Muito obrigada, Deus, pela oportunidade de te servirmos, de estarmos juntos, ó Pai, às vezes não perto um do outro, mas sim juntos como igreja, Senhor. Como igreja para te louvar, para engrandecer o teu nome, ó Deus. Muito obrigado por este momento, que o Senhor esteja abençoando cada um na sua casa, no seu lar, cada família, Pai. Que essa mensagem, Senhor, venha frutificar em nossos corações, que possamos confiar em Ti, ó Deus. Que essa mensagem, ó Pai, possa alcançar ainda muitas vidas, ó Pai. Eu oro e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.